Quero imensamente agradecer a presença do professor Bruno e do professor João Fernando, né, os avaliadores aí do trabalho, né? Vou passar aí agora para o Aldieres fazer a apresentação dele. Ele tem 20 minutos para fazer a apresentação. Agora são 21h18, né? Então, mais 20 minutinhos aí para você fazer a sua apresentação, Aldieres. Eu vou deixar as câmeras desligadas e os microfones também. Só o Aldieres fica aí com a câmera e o microfone, né? E ao final da apresentação do Aldieres, aí eu chamo os professores para fazerem as suas colocações aí e apreciação do trabalho. Tá bom, meus queridos? Então, Aldieres, a palavra está com você. Eu vou desligar minha câmera e meu microfone. Então, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Até mais. Ok. Primeiramente, boa noite a todos da banca. Meu nome é Aldieres. Eu irei apresentá-los sobre o projeto referente ao mercado imobiliário. Deixa eu só compartilhar aqui com os senhores. E eu também vou derrubar a câmera para que não fique muito pesado a apresentação. Só um minuto. Conseguem visualizar? Deixa eu apertar aqui para maximizar. Só um minuto, porque o computador está um pouco lento aqui. Pronto. Aqui tô vendo, não. Se você puder deixar em modo de apresentação, melhor, Aldieres. Já está em modo. Só avisando os professores, o link da avaliação já está aí no chat, tá bom? Beleza. Tá, então eu vou iniciar falando sobre a análise comparativa do mercado imobiliário brasileiro e norte-americano sob a ótica dos índices de preços. O período que foi relatado na pesquisa ele corresponde nos últimos 20 anos, que é entre 2000 a 2020. Por quê? Porque houveram algumas transformações nesse setor, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e também é importante salientar a influência das variações de preços e cotações dos mesmos, e também entender a influência e o dinamismo entre ambos os mercados, sendo que o brasileiro ele é promissor e o norte-americano ele é consolidado. Já referente aos índices, o que é muito utilizado aqui no Brasil é o FIPZAP, e também há diversas variantes que influenciam nessa valorização ou depreciação imobiliária. Nos Estados Unidos, o que é utilizado é o Standard Poor's Case-Shiller, que consegue fazer a medição dessas flutuações que influenciam toda a sua conjuntura de preços. O objetivo dessa pesquisa foi identificar as variações e também o dinamismo do mercado imobiliário em paralelo com o mercado financeiro. Afinal, são áreas de extrema importância para as economias internacionais nos fenômenos urbanos. Também buscou-se entender o processo de urbanização e financeiro que envolvem todo o nicho que foi explorado. Já os objetivos específicos, buscou entender as principais influências na precificação de valores dos imóveis, também buscou identificar a relação do mercado financeiro e mercado imobiliário brasileiro com o norte-americano, identificar também as principais características do déficit imobiliário e avaliar as vantagens do investimento imobiliário nos Estados Unidos. A justificativa para a escolha do tema ocorreu devido ao vasto conhecimento dos autores, né, que foi feita a pesquisa, aliado também à vasta pesquisa bibliográfica em torno do mesmo. O presente trabalho ele visa colaborar com a comunidade acadêmica e profissional da seguinte maneira: estreitando o conhecimento de um nicho pouco explorado na região com pesquisas e também no âmbito nacional, onde encontram-se alguns desafios, ou seja, poucas pesquisas na área, então buscou-se contribuir para que haja mais pesquisas nesse sentido. Também a possibilidade de unir dois setores estratégicos das economias internacionais, ao qual motivam o desenvolvimento do trabalho científico. Assim, será possível ajudar pesquisadores, docentes, profissionais e também profissionais de ambas as áreas, né, desses setores, com interesses nas nações que serão alvo da pesquisa, que é o Brasil e Estados Unidos, desse estudo, e também as análises e também, por fim, entusiastas pelo tema em geral, pessoas que gostam do mercado imobiliário e também do mercado financeiro. A pesquisa também ela buscou elucidar o desenvolvimento do tema e também ajudar muitos pesquisadores nesses temas que não tem o comércio exterior, economia, finanças e o mercado imobiliário. A parceria ela sempre será um mecanismo de desenvolvimento e integração entre indivíduos e profissionais. A metodologia utilizada na pesquisa foi exploratória, porque ela baseia na revisão bibliográfica e também documental dessas informações
que foram provenientes do trabalho científico, também algumas informações governamentais e sites dos principais órgãos e instituições relacionados a este assunto. A abordagem que foi desenvolvida, que será também desenvolvida aqui na apresentação, ela é quantitativa e qualitativa para uma melhor elucidação do tema e a linguagem do conteúdo seja uniforme e com ausência de equívocos de diversas naturezas. As fontes necessárias para a elaboração do material foram extraídas de revistas, jornais, sites especializados do setor abordado e também materiais científicos já desenvolvidos anteriormente, como trabalhos de graduação, mestrado, pós-graduação e etc. O material científico ele apoia-se nas características fundamentais dos métodos de pesquisa, onde utiliza-se estruturas de coleta de análise de dados. Um método, por exemplo, de pesquisa é um conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos, como foi relatado pelo Fachin em 2003. O método científico se caracteriza pela escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de uma determinada situação sob estudo. Sua escolha deve ser baseada em 2 critérios básicos: a natureza do objetivo ao qual se aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo, como o próprio Fachin relatou em 2003. Agora, adentrando o tema sobre o mercado imobiliário brasileiro entre 2000 a 2020. O mercado imobiliário brasileiro ele possui alguns fatos históricos que o caracterizam e também que pode ser dividido em 3 fases, sendo elas o período que vai de 1964 a 2008, que foi o processo que houve um grande acesso à bancarização, não só no Brasil, mas no exterior também. De 2008 a 2014, onde houve uma forte influência da crise do subprime também aqui no Brasil, no mercado imobiliário e mercado financeiro. E por fim, de 2015 até os dias atuais, como apontou Farias nos seus estudos em 2010, que corresponde ao fim do superciclo das commodities e também que houve a recessão econômica e política no Brasil no meio da década passada, da década de 2010. Com o passar dos anos, também houveram algumas adequações e criações de alguns sistemas, dentre eles, no ano de 1968, houve a regulamentação das cadernetas de poupança, onde foi possível o financiamento do crédito imobiliário. Nessa época, tornou-se também a principal fonte de recurso para o setor, e antes dessa criação, o Fundo de Garantia ele foi responsável pela obtenção dos recursos dos financiamentos imobiliários, e após isso a poupança figurou nesse contexto, como apontou Farias em 2010. Só para salientar, o Fundo de Garantia hoje ele é utilizado principalmente em produtos que têm o perfil Programa Casa Verde Amarela, que tem subsídios governamentais, e a poupança é utilizada através do sistema SBPE, que é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que são destinados a financiamentos de imóveis que não têm o perfil Casa Verde Amarela e que é destinado a médio e alto padrão o perfil desses tipos de imóveis. Ainda sobre o mercado imobiliário, entre 1979 e 82, o principal financiador foi o Sistema de Financiamento Habitacional, que possuía um excelente rendimento, porém, com interferências e alguns fatores, o mesmo passou a não ser muito eficiente como em tempos anteriores. Já em 97, através da regulamentação 9.514, foi criado o SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, e junto a esse sistema foi criado também a alienação fiduciária, onde muitas empresas loteadoras, construtoras, utilizam para realizar o financiamento desses imóveis, levando em consideração que há um grande déficit de inadimplência, um alto nível de inadimplência no Brasil. E isso também é algo fundamental para o setor, como foi explanado pelo Farias, uma certa segurança para esse processo de financiamento, uma certa segurança. Já em 93 surgiram também os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários, que é muito comum encontrar esse tipo de investimento em bolsa de valores. Ele foi regulamentado através da Lei 8.668 de 93, como afirmou o Carvalho em seu material em 2018. O mesmo ele citou que há 28 anos essa funcionalidade ela é ideal para investidores aplicarem suas reservas financeiras em ativos imobiliários, onde não tem um investimento em material físico, né, só em material de investimento escritural, sendo que alguns títulos financeiros, como as letras de crédito imobiliário, a LCI, que pode ser encontrado para fazer aporte de investimento nos bancos tradicionais, e os certificados de recebíveis imobiliários, também é possível. Em seu artigo 10º, segue o pragmatismo estrutural dos fundos de investimentos imobiliários. Só para ressaltar referente às LCIs, as LCIs é quando a pessoa faz um investimento específico para o mercado imobiliário, então esse dinheiro ele é aplicado para que as pessoas que foram
forem solicitar crédito para algum tipo de financiamento do imóvel dela, ela consiga extrair desses valores. Isso ajuda o banco a conceder mais créditos para as pessoas que vêm, para os agentes deficitários. Então, os superavitários investem e os deficitários acabam solicitando esse tipo de empréstimo. Ainda sobre o mercado imobiliário brasileiro, com a estabilidade econômica do país, né, de alguns anos anteriores, principalmente durante o começo desse período, que foram favorecidas pelo superciclo das commodities, que foi iniciado no ano de 2013 e terminou em torno de 2011 a 2012, no cenário econômico internacional, o mercado imobiliário brasileiro ele enxergou oportunidades diante do panorama conjuntural existente à época. Então, junto a isso, houveram patamares baixos em relação aos níveis de desemprego, uma elevação de renda dos trabalhadores, queda das taxas de juros e também um aquecimento do mercado de trabalho. Então, isso contribuiu para que houvesse uma multiplicação da capacidade de realizar financiamentos a longo prazo, tanto para aquisição quanto para a construção de empreendimentos imobiliários, e isso foi intensificado pelo governo da época através de políticas em favor da concessão de créditos e subsídios à sociedade, de acordo com dados que foram extraídos do IPEA no ano de 2012. Agora, sobre o mercado imobiliário norte-americano entre 2000 a 2020. Em comparação a ambos os mercados, há inúmeras diferenças entre o mercado dos Estados Unidos e do Brasil, como foi apontado em pesquisas do Molina no ano de 2017. Uma das características são que os imóveis nos Estados Unidos eles possuem inventários completos, onde há uma certa segurança e também a pessoa se sente mais confortável para realizar essas transações. E nesses inventários há informações sobre as negociações anteriores do mesmo, os valores envolvidos, todo esse histórico, e outros dados também disponibilizados na Multiple License Service, MLS, que é a sigla em inglês, e os profissionais que atuam no setor, eles possuem acesso a essa MLS, e também é muito comum haver uma parceria entre corretores de imóveis na negociação de um bem, onde, de acordo com o mercado local, ou seja, o mercado dos Estados Unidos, paga-se 6% de seus honorários, assim como ocorre aqui no Brasil. Aqui no Brasil também ocorre parceria, mas ela não é muito intensificada e não é muito, entre aspas, profissional, como ocorre nos Estados Unidos. Lá é muito comum haver essas parcerias. E tem um outro fator que é a tecnologia, que ajuda também, ela é bem determinante, ajuda nessas pesquisas através de sites especializados. Ainda sobre o mercado norte-americano, mercado imobiliário, o financiamento dos Estados Unidos ele é semelhante ao do Brasil, como foi destacado pelo Molina, onde os juros ficam em torno de 5% a 6%, sendo que no Brasil atualmente nós encontramos esses patamares também, principalmente por causa da crise que ocorreu no fim do superciclo das commodities, né, e agora a atual crise também intensifica isso, por parte das instituições bancárias. O mínimo, por exemplo, a ser concedido pelas instituições financeiras norte-americanas de empréstimos são em torno de $100 mil. Existe-se, por exemplo, uma entrada mínima de 30% do valor total do imóvel para que haja um investimento, juntamente a uma renda compatível do investidor para que ele consiga saldar o seu débito de financiamento nos próximos 15 ou 30 anos. Nisso, um valor mínimo a ser comercializado, por exemplo, no ano de 2007, que foi extraído aqui para elucidar melhor a explicação, fica em torno de $133.334, contando os $100 mil anteriores do financiamento e os 30% também da entrada, que são opções razoáveis à época, que giram em torno de $250 mil. Com a crise do subprime, houve uma demanda alta desses investidores brasileiros e também latinos em direção aos Estados Unidos para investir em imóveis, sejam voltados para terem renda, para férias familiares, ou até mesmo para moradias, em caso para fugirem da crise, e ocorreu esse êxodo, né? Como foi mencionado no material do Molina em 2017. O destino mais procurado, por exemplo, dos brasileiros é o estado da Flórida, porque possui algumas características meteorológicas e culturais próximas aqui do Brasil e também da América Latina, e muitos foram atraídos para migrarem para essa região devido aos juros baixos e também a oportunidade de terem renda com a alocação desses imóveis, onde é possível também um retorno financeiro. Algo que jamais ocorreu em tempos anteriores, por exemplo, na década de 90, isso era impensável para a realidade brasileira. Nos dias atuais, ainda é possível encontrar alguns investidores de alto padrão em busca desses investimentos no mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Aqui,
os senhores podem verificar um gráfico que foi extraído da Warren Group no ano de 2015, que mostra a relação das vendas do mercado imobiliário dos Estados Unidos entre 1987 a 2015. Na década de 90, houve um aumento. No começo dos anos 2000, por causa da concessão das hipotecas nos Estados Unidos, houve também uma elevação grande, e o mercado financeiro também contribuindo para isso. Porém, a partir de 2005, 2006, que foi onde começou a ter a crise da hipotecária nos Estados Unidos, começou a haver uma retração, e entre 2013 e 2014 ocorreu de forma tímida uma retomada nos investimentos imobiliários lá nos Estados Unidos. Continuando sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos, de acordo com as pesquisas do Reis em 2018, surgiu uma crise em 2007, como eu mencionei agora, da subprime, ao qual no ano seguinte derrubou os principais índices das bolsas de valores nos Estados Unidos, e a sua origem foi o mercado imobiliário. Mundialmente, esse fato histórico ficou conhecido como a crise do subprime e é classificado como a pior recessão econômica dos Estados Unidos desde a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Com a liquidação do tradicional banco Lehman Brothers, houve a proliferação em todo o mundo de quedas e prejuízos. A origem dessa crise, vulgarmente conhecida por bolha imobiliária, foi apontada pelo Reis em 2018 como o colapso do sistema hipotecário dos Estados Unidos, levando muitas instituições financeiras locais à insolvência. O reflexo disso foi o índice da Bolsa de Valores, por exemplo, de São Paulo, o índice Ibovespa, ter suspendido suas operações devido a variações negativas em torno de 10%, e sendo necessário a prática do circuit breaker, que no mercado financeiro é conhecido quando há a paralisação das negociações devido à desvalorização dos ativos em patamares muito altos, ocasionando prejuízos aos investidores. Aqui um gráfico sobre a concessão das hipotecas, né, nos Estados Unidos, que corresponde entre 1996 a 2008. Foi tímido como começou essas hipotecas, porque existe a hipoteca tradicional e a hipoteca que é conhecida, entre aspas, vulgarmente, como sujas, né, que são mais baratas. Aqui no Brasil é mais ou menos praticado por bancos sombras, coisas semelhantes em torno disso. Então, houve um aumento na concessão dessas hipotecas, desses financiamentos. No começo dos anos 2000 houve um aumento, e a partir de 2006, com a quebra de muitas empresas, muitas seguradoras, muitos bancos, e também por causa de calote dessas pessoas, houve o seu declínio. Então, isso aconteceu também porque os critérios não eram muito rígidos para a concessão desses créditos para essas famílias. Era bem flexibilizado, então não havia uns critérios objetivos. Agora, sobre o índice de preços. As variantes que determinam aqui no Brasil os preços do mercado imobiliário são distintas. Isso seja no Brasil ou nos Estados Unidos. De acordo com o Secov, que é o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, sejam comerciais ou residenciais, ou seja, o Sindicato da Habitação, há indicadores voltados aos condominiais, créditos habitacionais, econômicos, locações, e também para as pesquisas de mercado, muito utilizados por avaliadores de imóveis e também os estruturadores imobiliários. Por ser muito distinto um do outro em suas características, as quais por sua vez apresentam um nível de qualidade variável no tempo, o bem habitação impõe um obstáculo à prática comum na construção de índices de preços, qual seja a de acompanhar no tempo as mudanças no preço de um mesmo produto idêntico, como foi apontado pelo Andalim em 2011. Informações ricas e com detalhes também contribuem para se obter parâmetros avaliativos de imóveis, como destacou o Divert em 2007. É fundamental realizar também comparações dos preços das transações paralelo à avaliação de unidades vendidas. Nesse processo, as avaliações referenciam qualitativamente o imóvel. Não necessariamente compradores e vendedores venham a praticar o seu valor, como foi salientado em 2007 pelo Divert. Aqui, um parâmetro para os senhores entenderem sobre como que funciona a avaliação, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela possui alguns preceitos que são firmados em avaliações imobiliárias praticadas por peritos avaliadores de imóveis e também por engenheiros no Brasil, através da norma 14653, parte 2, que são voltados a imóveis urbanos.
A normatização ela possui 7 partes, como exemplifica o site do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o IBAP, de 2017, que são as seguintes. A avaliação de bens imóveis na ABNT, ela tem a normativa NBR 14653. A parte 1 é para procedimentos gerais, então toda vez que é feita uma avaliação, é utilizado as normativas dessa parte 1. Quando a pessoa o profissional ele vai fazer a avaliação de imóveis urbanos, ele utiliza a parte 2. Quando é para imóveis rurais, ele utiliza as normativas da NBR da parte 3. Para empreendimentos imobiliários, sejam loteamentos, residenciais, condomínios, ele utiliza a parte 4. Aí, para outros assuntos que não envolvam muito o mercado imobiliário, tem a parte 5, a parte 6 e a parte 7. A parte de imóveis é mais utilizada entre a 1 a 3 e, em casos específicos, a parte 4 da normativa da NBR e da BNT. Aqui os senhores podem verificar também outros gráficos do ano de 2020, que corresponde ao Índice Nacional de Custo de Construção, que é o INCC, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e a fonte foi o Secov. Devido à atual crise sanitária global, houve um aumento significativo na variação mensal e no acumulado de 12 meses. E na figura 6, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que também é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e que a fonte foi o Secov. Por que estão esses gráficos aqui? Quando a pessoa o cliente ele compra um imóvel, principalmente quando é apartamento ou casa, e ele financia a entrada, as construtoras elas costumam utilizar esses índices de correção. Então, o INCC, quando o imóvel está na planta, após a entrega da chave, se a pessoa faz um parcelamento num tempo maior do que o período de construção, ele geralmente é reajustado pelo IGPM. Atualmente, algumas construtoras elas estão sendo bem flexíveis em relação a isso, devido à disparada desses índices, que também são influenciados por fatores externos, como o dólar e a cotação do dólar, inflação e etc. Aqui outros gráficos, agora referente ao mercado americano, que é o índice Standard & Poor's Case-Shiller sobre os preços imobiliários nos Estados Unidos entre 1987 a 2013. Aqui houve um grande aumento no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e o declínio a partir da crise da subprime. E já na figura 8, também do índice Standard & Poor's Case-Shiller, já entre 2017 a 2020, que houve de forma tímida uma retomada, mas que ainda não chegou ao que era praticado em anos anteriores, e praticamente 2 décadas anteriores. Agora, sobre as variações cambiais entre o real e o dólar entre 2000 e 2020, que isso é importante para quem vai fazer investimentos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O Brasil ele tem um histórico de inflações muito altas em décadas anteriores, e também a alternativa encontrada pelo governo na época para o controle inflacionário foi a criação de uma nova moeda. Nos 30 anos antes de 1994, que foi o ano do lançamento do real, a inflação do Brasil chegou a mais ou menos 1 quatrilhão%, que é um patamar que somente foi visto na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Então, após o controle inflacionário e atuações do governo federal e do Banco Central, com o tempo houve um processo de desindexação do real. Com isso, adotou-se que dura até os dias atuais, que é a flutuação cambial. O câmbio flutuante é muito praticado na política cambial brasileira diante a divisa americana, ou seja, o dólar. Isso foi possível após a aquisição de confiança por parte dos agentes econômicos e também do controle estatal em relação a isso. Mesmo com a adoção do câmbio flutuante, há um monitoramento do Banco Central, principalmente com as reservas internacionais que o Brasil ele possui. Aqui os senhores podem verificar um gráfico desde quando foi criado o Plano Real, no dia 1º de julho de 94, até o dia 1º de julho de 2019, que houve aqui um pareamento junto com o dólar, né, $1 a R$1, e aí, devido a algumas crises no mercado internacional, houveram algumas oscilações, e aqui nesse período, acredito que o patamar estava em torno de uns 3,50, quase a R$4, desse gráfico aqui, a cotação entre o dólar e o real. E no caso aqui, só voltando, e aí hoje, devido a algumas políticas econômicas, o câmbio está na casa dos 5, quase R$6. Referente ao que foi apresentado, segue minhas considerações finais. Dentre elas, segue o seguinte embasamento. Nos Estados Unidos, devido à irresponsabilidade do mercado creditício, que foi do subprime, das hipotecas,
Ocorreu que houvesse um forte crescimento na década de 90 da sua economia, porém, a mesma mergulhou em tempos depois em uma profunda recessão econômica, o qual atingiu o mercado financeiro global. Bancos, empresas de seguro, hipotecárias e creditícias em geral passaram por momentos difíceis. A crise do subprime proporcionou que governos injetassem grandes quantias no mercado para evitarem o colapso dessas empresas estratégicas. Após 12 anos, houve uma recuperação, porém lenta e desproporcional. Um fato que precisa ser destacado é que entre os anos de 2003 a 2013 foi o período que foi conhecido pelo superciclo das commodities. Durante o superciclo das commodities, o governo brasileiro conseguiu implementar maior acesso de bens duráveis aos brasileiros, com isenção de alguns impostos para consumidores, industriais e empresários no geral. Foi nessa época que surgiu o maior programa habitacional do país, que é o Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, que fez parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do segundo mandato do então presidente Luiz Inácio da Silva e o primeiro mandato de sua sucessora Dilma Vana Rousseff. Precisa-se melhorar alguns pontos no mercado imobiliário brasileiro, ele não é perfeito, ele precisa de alguns ajustes, esses ajustes já começam a ocorrer agora no atual governo, e também as incertezas e inseguranças jurídicas fazem muitos investidores terem receio no momento dessa decisão, principalmente pela recente crise da SARS-CoV-2, que é o Covid-19, que aumentou o abismo entre a confiança e as dúvidas em investir no geral. Então, há uma tendência para que o mercado imobiliário e o financeiro voltem a ficar aquecidos, porém, com a lentidão das políticas praticadas no Brasil, aumentam as chances de isso ocorrer de forma lenta. E a elaboração da pesquisa foi bem satisfatória, pois conseguiu elucidar bem aos profissionais da área do comércio exterior na parte de assessoria e consultoria para empreendedores que almejam investir no exterior. E isso aí também traduzindo aos leigos os meios necessários também para trilhar os caminhos de sucesso. Então, com isso, buscou-se compreender as diversas óticas existentes ao desenvolver a referência bibliográfica em questão. E aqui seguem algumas referências que eu consegui colocar aqui na apresentação. Então, basicamente, essa foi a apresentação. Aguardo o ponto de vista dos senhores e estarei aqui com os slides abertos para que haja algum tipo de revisão. Muito obrigado, boa noite. Falou, Dienis, obrigado pela apresentação, tá? Beleza, muito boa apresentação. Bom, eu vou passar agora para a apreciação dos nobres professores, né, e colegas de trabalho, né? Vou passar primeiro para o professor João Fernando, tá? Fazer as considerações, depois eu passo para o professor Daniel, né? Beleza? Bruno, perdão, Bruno, Daniel, Bruno. Perdão, Bruno. Não, mas... Então, vou passar para o João Fernando fazer as considerações dele, por favor. Então tá bom. João Fernando, a palavra está com você. Primeiro, dar parabéns para o Roberto pela orientação, né? Trabalho. Um trabalho. Estou orientando 8 esse semestre aqui, não dá para orientar 8. Oi? Eu estou orientando 8 esse semestre aqui. Sabe quantos que eu estou esse semestre? 28. Não, 28, assim, se for contar em números de alunos, né? Com alguns grupos com 3, 2, aí dá mais. Eu estou falando só em trabalhos, né? É muita coisa. Bom, um trabalho bem feito, trabalho bem escrito, né? O que eu tinha que falar sobre o trabalho, né, Aldo? Se o Aldo puder ligar a câmera, é melhor, Aldo. Posso sair daqui? Porque eu só consigo sair no daqui. Pode, tranquilo. Deixa eu entrar aqui. Prontinho, tá entrando, entrou. Isso, os apontamentos já enviei para você na correção, né, Aldo? Poucas coisas, alguns errinhos de português, formatação, né? Coisinha fácil de resolver. O Aldo, ele tem desenvoltura para falar, é um bom aluno, né? Se expressa bem, mas na apresentação do TG, Aldo, o que não vai, de forma alguma, diminuir sua nota, é só uma observação. Quando você vai fazer uma apresentação, Aldo, não se pode colocar texto em slide. E muito menos, Aldo, ler o texto quase que na íntegra, porque fica uma apresentação cansativa, tá, Aldo, para o público. Então, uma apresentação de um trabalho, de um projeto, quando você estiver no mestrado, no doutorado, coloque só os tópicos nos slides, né? E os tópicos você vai comentando, tá? Obviamente que isso daí não vai interferir na sua nota, é uma observação para que você possa melhorar, tá? Nos próximos trabalhos que você vier apresentar, e risque isso de vez.
Slide, não coloco texto, eu coloco tópicos e vou comentando os tópicos, tá? Eu vou comentando os tópicos. Aí você demonstra mais ainda que você domina o assunto, que você está por dentro daquilo que você está falando, está apresentando. Tá certo, Alder? Tranquilo. Parabéns aí, Alder, tá? Eu vou até quebrar o protocolo aqui, né, Roberto? Que a gente não pode fazer isso, mas para mim, na minha avaliação, você já está aprovado. Parabéns. Gratidão. Ok? Roberto, é contigo, Roberto. Professor João Fernando, muito agradecido, né, pelas observações. Agradeço. Depois, no final, eu vou fazer as minhas. Eu vou deixar o pessoal falar agora, depois é. Professor Bruno, a palavra está com o senhor agora. Esteja à vontade, né? Tá ok? Obrigado, professor Roberto. Obrigado, professor João, pelos comentários. Obrigado ao Dieres pela excelente apresentação, mantendo os padrões já costumeiros de sala de aula. Professor Roberto, parabéns pela orientação. Sei o quanto deve ser difícil aí. Eu entrei no meio do fogaréu aí, também tô com algumas bancas aí, mas parabéns pelo trabalho, sei o quão valoroso é. Aldieres, o que eu posso falar de você, né? Trouxe a mesma qualidade que observamos em sala de aula para o trabalho de TG, a mesma desenvoltura, a mesma clareza, né? Eu tenho algumas observações, né, que eu posso trazer, coisas que eu já marquei no seu trabalho, mas que eu acho importante trazermos aqui, tá bom? Eu achei a justificativa muito legal, como eu disse, eu estou bem quente, né, que eu estou no mestrado terminando minha dissertação. Então está bem quentinho a parte de metodologia, é muito bom quando você traz a questão do gap da pesquisa, né? Quando você percebe essa falha, né? E você explica quem você está ajudando, o que você pode colaborar, seja com profissionais, seja com a sociedade de maneira geral. Eu achei muito legal, tá? A revisão, achei muito bem fundamentada, achei bastante gráficos, né? Eu gosto de estudar o tema subprime, eu acho bem confuso, né, para quem não é da área de finanças, todos esses pormenores financeiros aí, pormenores não, né, essas características financeiras, a quebra dos bancos e tal, achei bastante legal. Eu acho que o gostoso de estarmos aqui é isso, né, a gente também aprende, né, a gente não ensina só, é todo mundo num constante troca de aprendizado. Alguns detalhes que eu colocaria também para você em relação à formatação, né? São detalhes pequenos, assim, mas é bom dar uma olhada tem alguns textos que estão justificados, outros que estão centralizados, então dá uma revisada nisso, tá? Uma coisa que eu recomendaria para você assim, a conclusão ficou ótima. Eu gostei do jeito que você terminou o seu texto, mas eu não senti uma conexão com um dos objetivos específicos, quando você diz especificamente que é avaliar as vantagens do investimento imobiliário nos Estados Unidos, tá? Para mim aqui, esse objetivo específico fica parecendo já uma conclusão sua, né? Parece que você já está falando, não, vale a pena investir lá. Então, ou você encaixa isso na conclusão, né, ou você reformula esse objetivo específico, embora eu entendendo o seu tema, entendendo na sua explicação, eu sei o que você quis dizer. Isso não vai interferir em nada na nossa avaliação final, tá bom? Pelo menos na minha. Deixa eu ver aqui o que mais. A revisão bem fundamentada, a relação... uma coisa, muito cuidado. No seu texto, você tende, muitas vezes, a trazer o seu lado profissional e falar em primeira pessoa, né? Quando a gente está, né, trabalhando com trabalho científico, quando a gente está a gente tem que ser cada vez, tem que ser impessoal, né, e sem viés algum. E isso a gente consegue mudar apenas mudando umas palavras, né? Entende-se, né, tal coisa, não na minha experiência, ou fazer afirmações, muitas vezes, que a gente percebe que é baseado num entendimento seu como profissional. Então, só tomar cuidado com essas palavras, tomar cuidado para trazer afirmações da sua experiência profissional, que nós estamos aqui trabalhando com texto científico, né? Inclusive, esse trabalho, se eu vejo um grande potencial de seguir e de se aprofundar mais e de futuramente aí se tornar uma publicação com esses pequenos ajustes, tá? E a última coisa da relação pessoal que eu trago é aquele último parágrafo, né, que você coloca aqui, cadê? Por fim, agradeço pelo conhecimento adquirido nos 3 anos.
né? Aqui você coloca na conclusão. Então, mescla esse texto também ou no agradecimento ou na coisa, entendeu? Então, eu, assim, compartilho da opinião do João Fernando, tanto em classe quanto aqui. Foi um prazer estar com você, o trabalho está ótimo, né? São questões de ajustes aí, né? A gente sempre tenta, né? Eu, como estou quente no mestrado, quer trazer a turma para a piscina gelada também, né? Aquele negócio entra mais um. Então, são pequenos ajustes que eu acho que esse trabalho tem um grande potencial. Parabéns, viu? Muito, muito grato por ter feito parte dessa jornada com você. Eu que fico agradecido pela observação dos senhores. Terminou, professor? Professor Roberto, com você. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado pelas considerações, professor Bruno. Até o que vocês foram falando, eu fui anotando aqui, né, para mim, né, conversar depois aí com o Aldieres, para que nós possamos aí melhorar o trabalho, né? Quando a gente vem para uma banca, não vem para, vamos dizer assim, para criticar o trabalho, a gente vai fazer uma crítica construtiva para melhorar o trabalho, né? A finalidade da banca é essa, né, gente? E o trabalho tá bom, né? Uma área que o Aldieres aí, ele gosta, ele conhece bem, né? Somos aí colegas da área de finanças, nessa área, então, importante, né? Que cuida de uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é do dinheiro, né? E hoje eu estava precisando de uma banca, falei, quando que isso aqui vai dar lucro, né? Os caras olharam para mim e falaram assim, mas para mim tudo tem que ter um retorno, né? Você está fazendo alguma coisa, tem que dar um retorno. Bom, mas isso é um detalhe. O trabalho tá bom, vamos fazer essas modificações aí, que a banca comentou, e depois nós vamos sentar, né? Assim, para ver se a gente consegue fazer um artigo para pôr na revista da FATEC, né? Desse trabalho, tá? E eu fiquei muito feliz com as observações do pessoal, né? O aluno que você é, né? Um aluno esforçado, brilhante. Foi fácil orientá-lo, né? Algumas coisas tivemos que bater um pouquinho em cima para você, para que nós pudéssemos deixar aí o trabalho mais de acordo, mas foi fácil orientá-lo, né? Porque você é uma pessoa que assimilou bem, fez praticamente o trabalho aí sozinho, né? Só vim aqui, dava os norte, vamos por aqui, vamos por ali, mas foi fácil fazer essa orientação para você, né? Eu sinto muito também essa semana que eu tive umas contrariedades, não deu para a gente fazer uma reunião aí antes, né? Para a gente ver falar sobre a apresentação, mas a apresentação foi boa, né? Com essas observações importantes que o Luiz Fernando colocou, né? Dos slides, assim, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais extensos, né? Não colocados ali em tópicos, né? Tal, mas foi importante também a sua apresentação. O que eu gostaria só de ver no seu trabalho, poderia até ser colocado nas considerações finais lá, que eu sempre falo para os alunos, né? Inclusive nas bancas que eu participo, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que esse trabalho acrescentou para você, sabe, Aldieres? Uhum. Entendeu? Então, em termos de conhecimento, de estudo, o que foi importante esse trabalho para você, né? Então, acho que seria interessante depois nós conversarmos sobre isso. O que acrescentou para o Aldieres fazer esse trabalho? Eu sei que é uma área que você conhece, mas quando a gente faz uma pesquisa, né, o professor que está fazendo aí o mestrado tá quente aí o negócio, né, professor? Então, o que acontece? A gente tem que ver o que isso acrescentou para a gente, o que isso fez com que nós, a gente poder crescer, né, em termos aí de conhecimento, de ser aí um pesquisador, né? Mas o resto está tudo bom, o seu trabalho está de parabéns, né? E a gente vai conversar depois sobre essas considerações aí. Tranquilo. Tá? Quer comentar alguma coisa, Aldieres? Sinta-se à vontade. Então, eu fico agradecido pela oportunidade, né, da orientação do senhor, também das observações do professor João Fernando e do professor Bruno. Algumas coisas que foram apontadas eu já fiz na parte da monografia, eu já fiz as alterações semana passada, mas saí tranquilo. Algumas coisas também eu adaptei dessas alterações na apresentação do slide, e o que tiver que precisar arrumar aí a gente arruma, sem problema. O importante é a gente... Essa observação que o professor Bruno fez dos objetivos com as considerações finais, também eu achei muito pertinente, tá, professor? Uhum. Tá? A observação do João Fernando também. Então, eu fui anotando aqui o que a banca comentou e depois nós vamos conversar sobre isso, tá ok? Tudo bem. Algum da banca queria comentar mais alguma coisa? Eu quero. Pode falar. O Aldo engordou pra caramba, hein, Aldo?
É a pandemia, eu vou voltar para academia semana que vem. Mas nessa pandemia, quem não, né? A gente nem viajando mais tarde, só fica em casa, sai da aula, já vai para almoçar, para jantar, para, né? Era magrinho, hein? Logo, logo eu volto de novo. O mercado imobiliário deve estar quente mesmo, viu? Deve estar quente. Tá aquecido, né? Tá comendo melhor. Mas tá bom, então, gente. Eu vou parar aqui a gravação. Aldieri, se você ia solicitar porque você saísse da sala agora, para que nós pudéssemos conversar entre nós aqui da banca. Aí depois eu dou um retorno para você. Tá bom, meu querido? Tá bom, professor. Tchau, um abraço para vocês e até mais. Obrigado. Falou, querido. Tá, okay. Obrigado. Viu?